Boa noite, galera do NR 24 horas. Eu tô sem minha mesinha para fazer a palminha. E agora eu fiquei sem reação. O que fazer? Porque eu tô acostumado a começar o meu programa com onde você me trouxe, Mário? Aonde você me trouxe que eu tô sem a minha mesa No de melhor palminha? estúdio de Amparo. Ah, galera, vocês estão estranhando que o negócio tá chique demais. Creative 360. Estamos num estúdio muito bacana aqui. Começando, Maria, deixa eu contar um detalhe para vocês antes de começar a nossa entrevista. O primeiro bate-papo com um pré-candidato a prefeito de Amparo foi com você. A primeira entrevista. É verdade, realmente foi o começo desse ano, não me lembro, você fez direto de Socorro. Isso, 37 episódios depois, estamos aqui. Novamente. Com dose dupla, para conversar sobre o plano de governo, sem aquela coisa estranha, sem aquela gritaria, conversar sobre o que realmente importa para a população de Amparo. Vamos que vamos, vamos começar. Manda uma boa noite para todo mundo. E ela também apresenta a nossa amiga Luciana. Ela não estava da outra vez, né? Então, boa noite a todos, boa noite Vinícius, boa noite Luciana, boa noite Carol, a equipe que acompanha aqui o NR 24 horas, notícias, a todos vocês que estão acompanhando por esse canal. Apresentar aqui a Luciana Urbano, a minha candidata a vice-prefeita, uma mulher corajosa, uma mulher que tem, sabe, sua origem no agro familiar, sua família inteira, ela luta com a questão da agricultura, e, além disso, ela se preparou na vida. Ela hoje é uma gestora na área privada, na área educacional, e ela tem uma exposição muito forte nessa questão de inovação. Então, Luciana, seja bem-vinda, viu? Mais uma vez, Vinícius, eu te apresento formalmente Luciana Urbano. Prazer, Vinícius. Uma honra estar aqui. Pessoal, boa noite. Obrigada pelo convite. E vamos aí para uma entrevista incrível que eu tenho certeza que será. Vamos tirar a verdade, o som do fundo. Eu tô com medo, eu não tô acostumado, mas é muita gente. Viu? Eu tô ficando. É staff, é não sei o que lá, é técnico de som, é fotógrafo tirando foto de mim. Isso não tô acostumado, Luciano. Obrigado e achei muito legal, mano. Não, sabe o que acontece? Quando você está desenvolvendo uma candidatura, você tem que ter uma equipe profissional, uma equipe que dá assistência, que olha principalmente para os pontos importantes para a cidade. Então, Vinícius, use o nosso pessoal. Quero cumprimentar também a Carol, que te acompanha, da equipe técnica do NR. Sejam todos bem-vindos. Show de bola! E vamos começar nosso bate-papo, vamos começar a nossa conversa. Vou abrir agora o nosso tempo, 1h30. E já vou adiantar para você, o chat está bombando. Que ótimo! Só que hoje a gente não vai ter aquelas perguntas do chat, mas eu vou enviar para você depois, beleza? Beleza. Vamos começar o nosso tempo. E vamos, cadê aqui? Apertei play. Valendo. Mário, antes da gente começar a nossa conversa, antes da gente entrar na parte do plano de governo, você já apresentou a Luciana e eu quero saber da nossa última conversa, como que foi a construção da candidatura? Como que foi a escolha da vice? Como que foi? Se bem que você já tinha vice na época, né? Você não teve aquela novela de escolher vice? Não, veja bem, olha, uma boa pergunta essa, sabe por quê? Porque eu não conhecia a Luciana. Eu conhecia apenas de vista. E, em um determinado momento, acho que foi por época de março, a Luciana foi até minha casa, junto com uma outra pessoa, e foi para falar sobre a questão de internet, de impulsionamento, né? Ela tem uma experiência nessa área. E ficamos conversando. Ficamos lá na minha casa, durante umas 4 horas. E no decorrer dessa conversa, uma conversa muito boa, muito ilustrativa e proveitosa, eu percebi nela um viés da política. Não no sentido da política, da maneira dela se portar, a maneira dela falar, a maneira dela expor as suas ideias. Eu comecei a perceber que ela podia ter uma participação na política. E quando terminou, por volta de 4 horas depois da conversa, eu fiz uma pergunta a ela. Eu falei, Luciana, eu vou te dar uma missão. Vê se você pode aceitar, se você tem interesse.
E perguntei a ela, assim, de bate-pronto, você gostaria de ser minha vice? E ela também, de bate-pronto, respondeu, eu aceito. Ainda perguntei, eu fiquei mais, assim, assustado do ponto de vista da resposta. Eu falei, mas você não vai falar com o seu marido? Ele falou, não, eu tenho a minha autonomia. E outra, ó, a minha família sempre achou que eu deveria ir para a política. Então, a Luciana, ela vem para a política no sentido, assim, sabe, no sentido de inovação, numa nova política. Então, a partir daí, ela começou a se inteirar das questões de políticas públicas, e cada dia mais, cada dia que passa, a Luciana responde com coisas positivas, com ações, sabe, inteligência, com ações que constrói alguma coisa para a cidade. Então, ela é um par perfeito que nós criamos, porque ela tem a experiência do setor privado, ela lida muito com a inovação na parte tecnológica, com a minha experiência do setor público e setor privado, na longa estrada da minha vida. Então, essa conjugação de expertise de vida, de dia a dia, de famílias, nós somos pertencentes a famílias, eu acho que isso aí tem muito a ver e é muito positivo. Bacana. Aqui eu não consigo aumentar o volume. Já está no máximo? É aí. Só ver o que está acontecendo. 1, 2, 3. Galera, eu vou tentar aumentar um pouco, mas... Como que chama o Dedé, né? Meu técnico de som. Está no máximo. Você acha que se for o P2 aqui, ele está dando perca? Não, né? Pode ser? Tá, porque aqui tá. Eu vou pegar a plaquinha. Vamos colocar uma plaquinha. Então, pessoal, a gente vai falar bem alto, bem pertinho do microfone para vocês e já vamos melhorar esse detalhe de som. Ó, em bastidores, quem sabe faz ao vivo, acabou de queimar a minha placa de som. Então a gente tentou adaptar, graças ao pessoal aqui do estúdio, eles estão dando um jeitinho pra gente. Vamos arrumar uma nova placa de som e continuar essa conversa. Vamos em frente. E para você, Luciana, como que foi essa transição? Até então, Luciano Urbano, tranquila, sem uma vivência na política, e daqui a pouco chega o Mário Auler e praticamente convoca você. E aí, vamos ser candidata a vice? Você viu a missão que ele me deu, né, Vinícius? E eu aceitei sim a missão, como ele falou, depois de nós conversarmos por muito tempo, ele me falou exatamente o que ele estava pensando, por que ele estava entrando, né? Estava na política, enfim, a conversa foi extremamente produtiva. E no final ele veio com a fatídica pergunta: Luciana, eu gostaria que você fosse minha vice. Eu falei, como assim, Mário? Eu acabei de falar para você que eu não sou da política. E ele falou, você que pensa, você está preparadíssima. E aí eu olhei para ele e fiz, aceito. E ele fez assim, como ele disse, mas assim? Eu falei, sim. Porque se eu não aceitar de pronto tudo que você está me propondo, tudo que nós conversamos, como que eu vou poder depois reclamar ou ficar indignada de qualquer ação que seja contrária ao que eu penso? Então, sim. Eu falei, Luciana, você acaba de pôr em prática a tua frase que você usa normalmente, né? Que é seja forte e corajosa. E olha que eu tô sendo muito forte e corajosa realmente. Porque é uma decisão importantíssima que eu tomei. Essa decisão não é só para minha vida, eu não preciso estar na política, mas eu escolhi, através do convite do Mário, estar na política, porque eu quero sair da indignação e ir para ação. E não só eu quero, a nossa cidade ela precisa disso. E eu tenho essa experiência do setor privado, não tenho a experiência da pública como o Mário. Então, nós somos complementares, por isso que é a experiência e a inovação. Bacana. E antes da gente entrar, a última pergunta, só uma dúvida minha. A Luciana Urbano, antes deste convite, quem era? Bom, eu sou Luciana Urbano, tenho 49 anos, sou casada há 20, mas na realidade estou há 30 anos com o Altair, amor da minha vida e parceiro de vida aí. Tenho uma filha de 17 anos. Estou há uma década com a educação à distância, então eu sou da educação à distância. Eu gerencio hoje 14 polos em formato EAD da Unip, mais 2 da FMU.
Quando eu falo gerencio, não somente a parte pedagógica, né, no Polo de Amparo, eu tenho toda uma equipe, mas toda a parte realmente de gestão comercial, captação, retenção de alunos, agências. Então, é um trabalho bem grande que eu faço e ainda estou fazendo, tá? Ainda estou exercendo a minha profissão, com treinamentos, fora todo esse trabalho que eu faço, né, com essa experiência de equipe, de liderança, de treinamento. Eu também não estou mais no momento, mas também sou facilitadora da IBS das Américas em parceria com o Sebrae. Então, eu faço algumas palestras, algumas aulas para o pessoal realmente do empreendedorismo na cidade de Amparo. Não tenho feito mais, porque realmente eu vim para política, mas sim, também tenho esse conhecimento aí, que é fantástico, porque quando você está realmente fazendo essas palestras, ensinando o que para a gente acaba sendo básico, para eles não são. Então isso é sensacional, porque cada dia a gente aprende com as pessoas. Pelo visto, Mário, você não escolheu um vice só de postezinho, né? Só um vice de alegoria. Você escolheu Não, alguém pelo que... contrário, eu acho que a escolha da vice, em qualquer circunstância, e eu fiz questão disso, de trazer uma vice que possa contribuir, de fato, para a cidade de Amparo. Então, essa junção de gestão privada com gestão pública, tenho certeza que vai ser um melhor momento para que a cidade possa construir muitas políticas públicas, sabe? E essa vivência de cada um de nós, ela vai ser muito, ela de ser complementar, ela já está dando frutos, porque as pessoas que estão olhando no aspecto da política, da nossa candidatura, começam a entender que aqui é uma nova política, uma política de construção, uma política de saber ouvir, de dialogar com as pessoas. Então, é uma política muito interessante. Eu que tenho uma experiência muito grande e venho de várias ocasiões e de momentos da história do Brasil, na política contemporânea, eu vejo que aqui em Amparo a gente está podendo construir algo novo, sabe? Uma coisa que envolve as famílias, que envolve a mulher. Mulher, principalmente, a mulher, ela está vindo para a política de uma maneira muito intensa, porque ela quer sair, como ela disse, da indignação e partir para a ação. A ação da construção, de ver as coisas, e com a sensibilidade da mulher, eu tenho certeza que nós vamos construir algo muito positivo para a cidade de Amparo. E eu só queria complementar que o Mário, é importante dizer que eu não sou uma vice de decoração, tá? De forma alguma, porque eu sou uma mulher que realmente vai para ação, sou mãe, sou profissional e estou no lado de um homem com caráter ímpar e que valoriza a mulher. Bacana. E outra coisa, como está sua senhora, Mário? Eu contei que eu encontrei ela na frente da igreja São Benedito um dia desse. Ela me falou, aquela hoje, infelizmente, ela iria acompanhar, mas teve uma pessoa que veio aparecer, já hoje é a missa de sétimo dia, e ela fez questão de comparecer lá na missa dessa pessoa. E ela realmente falou. Então, aproveito aqui com você, lembrando da Carla, eu queria relembrar da Isis, que era, toda vez que ela ia participar, e a Luísa participar de uma atividade esportiva, né, que era o judô, ela vinha me levar as medalhas. Né? E ela era uma belezinha, Luciano. Ela era pequenininha, e ela começou a construir a sua carreira, e acho que ela foi em frente, né, Vinícius? Do ponto de vista Agora ela virou artista. A Iris agora ela desenha. Artista plástica. Desde aquela época ela sempre gostava de desenho, mas agora está dedicando e está fazendo cada obra de arte e decidiu que vai seguir. Maravilha, é uma nova carreira. Bacana. Tá, mudou do judô. E um beijo para a Luísa também. A Luísa é uma figura, aquela é política. Ontem ela estava lá com o nosso amigo Rafa, inclusive. Estava lá em Monte Alegre comigo. Muito bom. Vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre o plano de governo. O primeiro ponto que eu quero pegar é sobre um assunto importantíssimo. Aliás, todos são, né? Saúde e educação, mas eu quero começar falando sobre desenvolvimento econômico. Na página 4 que eu peguei essa pergunta. Qual é a estratégia proposta para incentivar o empreendedorismo local? E como pretendem atrair novos investimentos para Amparo? Antes de responder essa pergunta, né, eu quero dizer para você, Vinícius, como foi construído esse plano. Boa. Entendeu? Esse plano de governo,
Eu, no decorrer dos meus 8 anos de prefeitura, eu ouvi mais de 20 mil pessoas. Chegou, acho que até umas 24 mil pessoas. Pessoas que me traziam informações da cidade, pessoas que traziam as suas dores, as suas alegrias. Isso tudo foi ficando na minha mente, na minha memória. E depois desses 4 anos que se passaram, também continuei, Luciano, conversando com as pessoas e vendo o quanto a cidade estava ficando deteriorada, o quanto a cidade estava perdendo das suas características, sabe? As suas características que aquela que é a coisa mais importante na cidade é a esperança. Você percebe que as pessoas começaram a ficar, sabe, sem a esperança de vida, não acreditar mais na sua cidade por causa das suas mazelas. Então, esse plano de governo, ele espelha toda essa condição do tempo, sabe, da experiência, da vivência com a cidade. E a Luciana veio, nesses dias que nós construímos as partes finais da construção das páginas, ela participou ativamente. Então, a gente está preparado para usar esse plano para poder a construção das políticas públicas. E no que toca nessa questão do plano de desenvolvimento econômico, queria dizer a vocês que nós pensamos muito, primeiro, na questão do empreendedorismo, porque a mulher principalmente ela tem uma questão, sabe, em todas as classes, mas principalmente nas classes C e D, ela tem uma questão de dificuldade de renda. Então, o empreendedorismo, ela traz uma condição e um poder público tem o dever de poder incentivar isso através de capacitação, através de condições para que as pessoas se realizem e busquem sua renda. E nesse sentido, a Luciana complementa muito, porque ela tem uma experiência muito grande de Sebrae. Bacana. Exatamente. E o que é importante, né? Que na conversa do plano de governo, nós percebemos que hoje falta sim a capacitação das pessoas. Elas têm, por exemplo, ela faz o artesanato, mas ela não tem a capacitação de ela fazer uma MEI, porque ela não entende, dela realmente fazer esse empreendedorismo, dela ser uma empreendedora de sucesso. Então, às vezes, ela fica muito limitada. E no nosso plano, sim, um dos objetivos realmente é essa parte do empreendedorismo. Que eu trago a experiência lá da privada, que a gente, né, tem toda essa parte para crescer, metas diárias que você tem que trabalhar. Então, o Amparo, ele precisa disso, né? E a gente juntos realmente vamos focar nessa parte aí do empreendedorismo forte. Bacana. Vamos mudar um pouquinho. Como o tempo é curto, a gente vai ter que passar em diversos assuntos. Mas esse vai ser fácil para você, viu? Ai, ai, ai. Vai ser sobre educação. Também eu peguei extraí da página 6. Vocês mencionam a melhoria na infraestrutura das escolas. Como pretendem garantir a qualidade da educação e a valorização dos professores? São dois momentos. Voltando novamente nessa questão da infraestrutura escolar, durante os 8 anos que eu participei como secretário de administração, você sabe, o secretário de administração é o coração da prefeitura. Ela que organiza todo o conjunto da prefeitura. E eu me lembro muito bem que as diretoras ligavam diretamente para mim, independentes, que era uma conversa que eu tinha com a Magda, que era secretária, para poder acelerar esse processo. Então, eu sei fazer isso, eu já fiz, e a minha experiência mostra o seguinte, que a zeladoria das escolas, ela é primordial. Como é que pode uma diretora de escola acordar de manhã ao chegar na sua escola? Por exemplo, tem uma creche aqui, a Creche Santa Maria, que ela é a creche Santa Maria da Siqueira, professora Siqueira, o chuveiro que da primeira infância está queimado. Como é que não pode arrumar um chuveiro que está queimado a volta e meia aqui? Quer dizer, é um desrespeito com a primeira infância. A primeira infância é a coisa mais primordial, a mais tenra. E está se faltando. Então, toda essa experiência que eu tive da questão da zeladoria, eu não deixava, em hipótese alguma, trocar a porta, precisa trocar uma porta, precisa trocar a lâmpada. E uma empresa ficava em cima disso para poder dar um resultado no bom sentido. Com relação a valorizar o professor, nós temos que cuidar de quem cuida. Essa é a verdadeira magia do momento que o mundo vive. Você tem que cuidar de quem cuida. Não é só olhar para quem é cuidado. Então, o professor,
aqui em Amparo, temos demandas específicas. A primeira delas, nós temos que criar um plano de carreira do professor. Primordial. Porque o plano de carreira, ele sinaliza para quem vai chegar, para quem está. Você entrando na letra X, você sabe que você vai dinamizar a sua carreira dependendo de você, do seu esforço, dos seus estudos para você conseguir carreira. Então, o plano de carreira é uma meta que eu já tentei fazer isso em 2018, mas naquela ocasião nós tivemos algumas dificuldades do ponto de vista da operação. Mas, mesmo assim, eu cheguei ao número que, naquela oportunidade, era 5 milhões a mais da folha para poder incrementar a valorização financeira do professor. Né? E, com isso, a plano de carreira, o que acontece? Ela inibe essa discussão anual de somente passar o valor da inflação, que é legal, além de ser legal, é uma questão de recompor a questão inflacionária. Além disso, do plano de carreira, nós temos a questão da questão do piso salarial, né, que me fugiu aqui. O piso salarial é uma questão, sabe, é mais do que é importante. É uma lei. E aqui hoje em Amparo, o atual prefeito, o que ele fala? Eu não tenho recurso para pagar o piso salarial. Mas, santo Deus, como é que a gente vai fazer com relação a equipar, a reorganizar o salário dos professores? O piso é uma referência para isso. Exatamente. Nós temos que fazer isso. Então, nosso compromisso aqui, nós vamos pagar o piso salarial no início de janeiro, assim que sair o índice, e o que ficou para trás, nós vamos recompor isso através do sindicato e do professorado, uma maneira de recompor isso, ou parcelado, mas, enfim, nós temos que fazer o quê? Temos que dar ao professor o piso e o plano de carreira. Deixa eu só fazer uma pergunta, depois você pode até completar. Eu li no plano de governo somente 2 candidatos estão colocando o piso do professor como proposta. Um deles é vocês, de fato. E eu vi que na manhã de hoje o prefeito de Amparo, Carlos Alberto, publicou em um grupo: não pagarão, pois enquanto o governo federal realizar a complementação dos valores, será impossível do ponto de vista orçamentário pagar. Isso é conversa fiada. Eu responderia da seguinte maneira. O atual prefeito, ele é uma pessoa, sabe, que ele não olha para as pessoas. Ele olha para quê? Ele olha para aquilo que lhe interessa, que é sempre nas vésperas da eleição. Ele só sorri nas vésperas da eleição. Fora disso, né, Luciano? O que ele está acostumado a fazer? Mandar a mulher lavar a louça, mandar as pessoas carpilote, falar para a enfermeira que está com um problema seríssimo de recebimento da Santa Casa, chamar ela de comadre e a mulher falar com toda a razão: eu não sou comadre, coisa nenhuma, eu sou uma enfermeira, me respeito, prefeito. Entendeu? Então, essa conversa dele no papel, porque na verdade ele é um mentiroso, né? Ele não tem coragem de fazer aquilo que tem que ser feito, que é o quê? Pagar o piso e reconhecer isso. Essa conversa aqui não tem orçamento, como é que não tem orçamento? Ele gastou 20 milhões em festa. O que é mais importante? Eu pergunto a todos vocês que todos assistiram. Exatamente, o que é mais importante? Valorizar o professor, valorizar a primeira infância, a segunda infância e o segmento para frente, ou fazer festa. Eu gosto de festa, farei festa também, todos nós faremos festa. Todo mundo gosta, né? Mas entre decidir a prioridade da prioridade, que é a educação, e a festa, eu fico com a prioridade da educação. E contemplaria a festa de uma maneira mais amena, dentro de um recurso mais, valorizando mais um profissional, um artista local, do que ficar trazendo grandes shows. Legal, eu gosto também de show, mas qual é a prioridade? Exatamente. Eu acho que o que o Mário disse, eu não acrescento absolutamente nada. A gente tem que ter um olhar que hoje não acontece muito, que é olhar para o ser humano. E quando a gente fala ser humano, é a população, é o professor, é o servidor público, não importa.
E hoje a gente vê muito isso que não acontece na cidade de Amparo. E o que a gente quer realmente é fazer a mudança na cidade de Amparo, através de um plano de governo que realmente atenda à necessidade. Cada um de vocês aqui quer que atenda a necessidade, não quer? Então é justamente isso que a gente está aqui, para resolver o problema que não está sendo resolvido. Aliás, viu, Luciano, Simples. na minha época, eu fui secretário de administração, nós pagamos o piso 2 vezes. E nada aconteceu com o Exatamente. orçamento. Então, senhor Carlos Alberto, menos, sabe? Olha mais para as pessoas, olha mais para os professores. Aliás, você já não consegue olhar mais, porque é tão desgastante o seu momento da vida política, e só essa resposta não você pode dar, que é uma balela. Balela é a condição de você não fazer as coisas que está prevista em lei. E teve também a questão do piso laminado. Lembra quando uma professora perguntou? Você lembra desse caso? Perguntou sobre o piso e ele respondeu: qual piso? Laminado ou porcelanato? Você vê o escalo, Respeito, né? o respeito. É aquilo que eu Exatamente. falei, né, Luciano? Até você se manifestou um dia aí da questão da Maria da Penha, ela se sentiu. Ó, vamos partir do princípio assim, que eu acho que, independente da posição que você está profissionalmente na vida, eu acho que o princípio básico para tudo é respeito. Quando a gente não tem respeito com o próximo, seja ele quem for, é muito difícil, né? Pelo menos eu fui educada dessa forma e pretendo continuar sendo assim. E você numa live e você ficar irritado com uma pergunta de Cidadã? uma cidadã que está ali na live. Se você abrir uma live e abrir um chat, o que significa? Que você quer que as pessoas participem do chat, certo? Pelo menos eu entendo assim. É assim que eu faço na Unip com meus alunos. E a pessoa ela faz uma pergunta, você fica irritado e simplesmente vai lavar louça. Se você, a live é livre, fica aqui quem quiser. Se você quiser, você pode lavar louça. Eu vou repetir exatamente o que eu disse no dia. Lavar louça não é sobre mulher, não é sobre homem, é sobre organização e limpeza de uma casa. E isso faz parte do casal, do homem e da mulher, do filho. É limpeza e organização. Simples assim. Nossa, eu vou comentar depois algumas questões da entrevista, mas vai ficar para o nosso bate-papo do final. Vamos voltar para o plano de governo, assunto saúde, página 8. O plano de governo destaca a ampliação do atendimento na rede de saúde. Como será viabilizada essa expansão sem comprometer o orçamento municipal? Nós, olhando a minha história de Amparo, da minha experiência, da minha vivência, eu fui secretário da Saúde por 2 anos. Também fui interventor da Santa Casa. E também fazia secretário de administração junto com essas duas importantíssimas pastas. E quando eu cheguei lá, o que eu fiz? Eu ouvi muito, eu sei ouvir. Eu aprendi a ouvir, desde da era privada, na época das empresas privadas, e hoje, no segundo decorrer da prefeitura. Então, lá, conversando com as coordenadoras de saúde, eu aprendi e conheço profundamente o sistema de saúde de Amparo. E a Santa Casa, eu fiquei 1 ano e 8 meses, também eu fiz aquilo que é o essencial naquele momento que, imagine você, quando você chega no local que é para salvar vidas e as pessoas estão com autoestima zero. É muito difícil. Condições, né? Então, eu consegui recuperar a autoestima, levei uns 3 meses, com muita conversa, garantindo o salário, garantindo as condições mínimas de condições de trabalho. Então, todo esse conjunto de experiência, de vivência, de saber fazer, de saber ouvir, me leva a esse plano de governo, de todo esse conjunto de informações que eu absorvi, inclusive nesses 4 anos. Então, tudo isso que eu estou falando está vindo da população, que eu vou falar aqui agora. Não é invenção minha, não é invenção da Luciana, não é invenção de um técnico. É a população que clama para isso. E como é que vai ser essa questão? Ela não seria uma expansão. A ideia é o que é? Dos 16 PSF que nós temos, a gente organizar 8 núcleos, não tirando as funções dos PSFs hoje vigentes. Por exemplo, vou dar o exemplo de Arcadas. E por que eu falo isso? A mobilidade do usuário SUS, ele tem dificuldade. Você tem idosos, você tem o transporte público é deficiente, você não tem
a família tem que trabalhar, às vezes naquele momento ela não pode levar o pai, a mãe, o avó, ou ele mesmo, o filho, naquele momento da consulta. Então, a ideia qual que é? É descentralizar a saúde. Começamos pela questão das consultas de especialidades, que é tudo realizado no postão, centralizado ali. Isso também, além de ouvir a população que pede isso, eu também fui ouvir coordenadores de saúde, ouvi técnicos do Ministério da Saúde, eu conversei, porque a gente tem relacionamento. Eu não nasci hoje da política. Eu tenho vivência, tenho conhecimento da Secretaria de Estado, Ministério da Saúde. Então, a partir depois do período do ano que vem, nós vamos levar as especializadas, por exemplo, lá para Arcadas. Então, por exemplo, o cardiologista, ao invés da pessoa vir ser atendida aqui em Amparo, vai atender lá. O ginecologista, que as mulheres precisam desse acompanhamento, vai ser atendido lá. Além disso, nós vamos colocar em cada núcleo desse uma unidade de ultrassom. Uma das coisas que mais aflige a população, Luciano, é o ultrassom. Ele precisa fazer ultrassom, às vezes, por exemplo, a mulher precisa fazer ultrassom, leva 2 meses, 3 meses, 4 meses, perde aquele momento da necessidade de fazer esse exame. Unidade de ultrassom. Uma outra coisa que eu acho importante hoje o remédio de alto custo é centralizado aqui no postão. É outra dificuldade, que a maioria que usa esses remédios são pessoas de idade. E a mobilidade é difícil. Então, hoje eu vou dar um exemplo para vocês entenderem. O Mercado Livre entrega um alfinete lá no final da Amazônia. Né? Então, tem empresas especializadas que vão pegar, através de um bom cadastro, uma boa revisão do cadastro, pegar esse remédio que entrega mensalmente ou bimensalmente, vai levar na casa do cidadão. Ou seja, o serviço vai até o cidadão, não o cidadão tem que correr atrás do serviço. Terceira medida. Nós vivemos em 2024, a era da tecnologia, a era da inteligência artificial. Pasmem vocês, e as famílias sabem disso, a população pede isso, é fazer o quê? A digitalização da saúde. No posto de saúde tem uma pasta que é o prontuário do usuário. Então, quando ele vai fazer uma entrevista, uma audiência com uma consulta com um especialista, ele tem que ir ao postinho, pegar essa pasta, levar para o médico ver o prontuário dele. Uma coisa insana. Né? Eu tentei fazer isso em 2018, o senhor prefeito atual gritava desesperadamente que tinha aquele empréstimo de 9 milhões para fazer a digitalização. Ele gritava, fazia barulho na rua, e continua aí, gastou 70 milhões em asfalto e não olha para a população. Carregando, era o Soner, após o Soner. Não é a questão do sistema, é a questão da digitalização, o sistema que você tem que revolucionar, porque imagina, cada postinho tem em média 3 mil famílias, cada família tem uma pastinha. Imagina o manuseio disso, o servidor, ele fica atarefado com burocracia. Agora, se você limpa isso, e o usuário chega lá na hora da consulta, ou com o seu celular, ou se ele não tem celular, ele vai dar o nome, vai estar na tela do médico lá. Exatamente. Então, é um avanço, além de ser um avanço de tecnologia, é um avanço do bem-estar da população. É um avanço de valorizar o usuário SUS. Então, essas mudanças, você não vai ter alto custo no orçamento. Talvez temos que contratar um pouco mais de médico. Aí o que a gente faz? Deixa de fazer obras que não são necessárias na cidade. A cidade de Amparo tem uma estrutura muito boa de obras. Então, vamos focar no primeiro momento em reorganizar a cidade no sentido de quê? De o bem-estar, ou seja, o serviço, ele sai, a pessoa tem que vir procurar, nós levamos o serviço até eles. Então, em princípio, o sistema de saúde nosso vai mudar para esse patamar, o patamar de olhar as pessoas, de ajudar as pessoas a ter uma vida melhor. Menos Estado, então, Luciano? Exatamente. Olha, e complementando o Mário, como mãe, como mulher, que tem filha e usuária do SUS, sim, porque eu acho que nós
Temos profissionais ótimos que trabalham na nossa área da saúde do SUS. Não é sobre a qualificação do profissional, e sim como ela está sendo organizada hoje. Exemplo do que aconteceu, já aconteceu várias vezes. Se você esquece de levar o seu cartãozinho, você não é atendido. Então, se você está tudo digitalizado, ao eu falar o meu nome ou o meu CPF, ela vai ter tudo ali. Então, é complicado você se deslocar até um posto e não ser atendido porque você simplesmente esqueceu a sua carteirinha. É ruim isso. Outro ponto que a gente tem discutido da área da saúde. Você não escolhe o horário que você passa mal, você escolhe? Vocês escolhem? Não. Hoje o posto ele funciona como? Eu tenho que passar mal 7 horas da manhã, ou ter passado mal à noite. Porque se eu passar mal 1 hora da tarde, 2 horas da tarde, eu tenho que ser direcionada para o Ana Sintra. E, gente, é inviável isso. Muitas vezes eu moro ao lado do posto de saúde, né? E às vezes eu tô lá em Arcadas, eu tenho que ir até a Santa Casa na Sintra. Então, tudo que a gente está propondo ali é realmente uma melhoria para você, para nós, usuários realmente dos postinhos. Outra coisa, como mulher, e a gente tem essa questão do pré-natal, né, Mari? Você sabe, você pode até falar os números, que ele conhece bem essa questão do número do pré-natal, que eu, como mulher e mãe, fiquei extremamente preocupada com os números desse pré-natal, que às vezes tem o óbito da criança. Nessa linha que ela está dizendo, ainda fortalecendo essa questão da abertura do postinho, porque hoje, esse é o maior pedido da população hoje. É por isso que eu falo para você. Os 8 anos que eu fiquei lá, os 8 anos que eu atendi mais de 20 mil pessoas, que as pessoas sempre falavam, olha, a questão disso, a questão daquilo, aquilo foi formando na minha mente. Tanto é que eu tentei fazer isso em 2018 e a oposição na época gritava contra de uma maneira irresponsável e não fez. Não conseguimos fazer e não fez também. Gastou, voltando a falar, muito dinheiro em outras coisas e não priorizou isso. Mas essa questão aí é a questão mais pedida do servidor. Ou seja, das 7 às 8, se uma criança aparece às 9 horas, mãe, ou sai, a escola chama, ó, essa criança está com febre. Como a Luciana falou. Ao invés do posto de saúde atender o médico que está das 7 às 17, ele não pode mais atender, tem que se dirigir à Santa Casa. Aonde é Santa Casa é o quê? É um hospital de média complexidade. Exatamente. Aí você põe lá 10, 20 pessoas com dor de garganta, com dor de barriga, com dor no pé, com dor na cabeça. O que acontece com o hospital? A porta do hospital se torna extremamente cara e perde a função dela primordial. O que é? Urgência e emergência. Né? Então, o que nós fizemos através do protocolo SUS, do Ministério da Saúde, com essa experiência minha de vivência, nesses 4 anos que eu fui conversando, que fiquei fora da prefeitura. Criar mecanismo de atender todo o usuário SUS daquele posto de saúde ou daquele núcleo que nós estamos fazendo, e atender a dor de garganta. O médico que está atendendo ali aquela consulta já programada. E qual o papel do PSF? É prevenção. Então, se você tem, por exemplo, a pressão alta, você passa no postinho para oferecer o pressão médico que te acompanha. Se você tem um problema de cardiopatia, que é uma questão do coração, você é acompanhado. Se você tem um problema intestinal, enfim, são os problemas da população. O PSF ele tem o papel dele é isso, é prevenção. Então, o médico do PSF, que é o médico da família, ele vai começar a acompanhar. Chega lá uma pessoa que está com algum problema que tem que ser atendido e vai atender. Se tivermos dificuldade no decorrer do próximo ano, a gente imagina fazer isso aí nos próximos, no mínimo, um ano para você ajustar todo esse papel. Nós vamos contratar mais médicos para poder fazer esse papel nesses núcleos, para poder sanar essa questão de extrema urgência e necessidade da população, que é o atendimento. Exatamente. Bacana. Vamos passar rapidinho. Falamos bastante de saúde, que é uma preocupação enorme da cidade. Vou passar por uma pergunta que recebemos via internet, através do nosso canal do Instagram. Quem perguntou foi a Yasmin Oliveira. E ela perguntou: Mário, você tem algum projeto para o Harmonia? Faz anos que a prefeitura abandonou a gente aqui. Boa noite, Yasmin. Obrigado pela pergunta. Eu conheço muito bem a Harmonia. Aliás, a Harmonia, nós recebemos a administração do PT e fizemos a inauguração. Por um período
após a inauguração, de 5 anos, ela tem a responsabilidade da construtora. E deu N problemas. Eu tive muitas vezes intervindo lá na Harmonia. Me lembro que tinha um muro que fazia divisa com o bairro abaixo. Esse muro de arrimo dava vazamento, tinha problema de encanamento. Acionamos várias vezes a Caixa Econômica Federal, né? Só que ali é uma unidade privada. A prefeitura ela tem limitações legais para isso. Mas nada impede a gente acionar sempre a assistência social e darmos condições para essas populações de uma outra maneira. Não no ponto de vista estrutural de obras, mas do ponto de vista social. Acelerar esses contatos, ver as demandas, procurar trazer as pessoas para fazer capacitação específica para que elas possam, através do empreendedorismo, fortalecer sua renda, fortalecer o elo familiar, enfim. O Harmonia é um grande conjunto, são 8 torres. E, se não me engano, são 8 andares em cada torre. Um conjunto de pessoas que o poder público tem que olhar com carinho. Bacana. Eu vou fazer agora uma pergunta que é uma pergunta do nosso bate-papo direto, depois a gente volta a falar um pouco mais do plano de governo. Em uma entrevista com os dois Paulos, eu não lembro nem qual programa que era, o prefeito estava sendo indagado na ocasião sobre uma denúncia do Ministério Público envolvendo o transporte escolar. Entre outras denúncias também, na defesa dele, ele fez questão de atacá-lo, de atacar o Mário Auler falando diversas coisas. O ex-prefeito Jacó também fez uma sequência de ataques. O que você atribui a essa atitude dos dois, no caso, durante uma entrevista? Sabe que quando a pessoa ataca, tem que olhar o passado. Então, na verdade, não foi a questão do transporte escolar, foi a questão das licitações, dispensa de licitação. Isso, correto. Então, se olhar na história que eu fiquei nos meus 8 anos na prefeitura, por que eu afirmei algumas coisas? Porque nesse período nós nunca fizemos, ou fizemos, se eu não me engano, 1 ou 2 licitações por dispensa. Uma delas foi a contratação para fazer o plano diretor através da Universidade de São Paulo. Um plano diretor que foi muito bem feito, que foi jogado no lixo. Fizeram um plano diretor agora aí, olhando para quê? Para as pessoas dos empreendedores, na questão de loteamento. Então, o que eu afirmei, afirmo e reafirmo, no período do Carlos Alberto, de 3 anos e meio, ele gastou com dispensa de licitação R$ 35.235.460 e alguns centavos. Algo inédito na história do Amparo. Não tem precedentes nem aqui em Amparo, nem na região. Então, ele ficou nervosinho, bravinho, e me atacou, contra-atacou, porque eu falei a verdade. E ele disse que não tinha. Então, provo, a hora que for possível, que quiserem, que existem 35 milhões de gastos em 3 anos e meio. Esse é um fato dele voltar contra mim. E dá essa Percebe? mexida, entendo. Eu vou chegar mais sobre esse assunto daqui a pouco, Mário, mas vamos voltar para o plano de governo, que tem uma questão que, inclusive, vindo para cá, levantou demais a questão da mobilidade urbana. Está na página 10 do plano de governo. Quais são as propostas específicas para melhorar a mobilidade urbana em Amparo, especialmente no que se diz a respeito ao transporte público? Olha, quando foi feito esse plano diretor, o desenho desse plano diretor, contratado pela Universidade de São Paulo, foi feito também um plano de mobilidade urbana, o esboço dele. O que faltou, depois veio a pandemia, teve que ser, faltou as oficinas. Quando você faz um plano diretor bem feito, você tem que ouvir quem? A população. A população que vai trazer, em cima daquela realidade que você apontou, ou seja, a cidade vai crescer para qual vetor, ela vai ter as seguintes demandas. Então, a população que ela vai fazer, ela vai complementar aquilo que foi desenhado.
tecnicamente, de uma maneira que as pessoas vão olhar aqui e falar assim, ó, aqui eu preciso fazer uma avenida, aqui eu preciso fazer isso, enfim, ele dá um panorama. Quem vai validar isso, a primeiro momento, é a população. Depois, a Câmara Municipal, através de uma lei, torna-se isso uma realidade. Então, hoje, em Amparo, depois de ouvir bastante as pessoas nesses últimos 4 anos, o que nos leva a afirmar? Nós temos alguns gargalos em Amparo. O principal deles, inicialmente, é a questão ali do Antonelli. O Antonelli, quando chega das 5 às 7 da noite, é um caos. Você leva 35, 40 minutos, às vezes, você seguir para a Pedreira. Ou então, leva de 30 para atravessar ali a ponte para você chegar ao seu destino. O que nós estudamos através dos especialistas do plano de governo? Ali na ponte Antonelli, você tem uma via, né? uma alça de ponte com 2 mãos. Fazer uma outra alça de ponte, né? E mais uma passarela, como tem aqui, para desafogar, para você poder fluir no trânsito. E aí a Jovira fica muito mais rápida para você seguir. A outra parte, para você dar uma dinâmica na questão do trânsito, é a questão daquela ponte ali no linhão da IP. Fazer uma ponte ali de uma maneira que transite caminhões e principalmente veículos. Então, essas duas modalidades, ela pode valorizar muito o trânsito, inclusive o transporte público. Agora, o transporte público, ele vem, sabe, de uma maneira muito estranha aqui em Amparo, muito estranha do ponto de vista, é subsídio muito alto. Eu vou fazer uma ampla revisão disso, nós vamos fazer uma ampla revisão disso, para ver o que é melhor para a população, não para a empresa. Sempre olhando para a população, não para a empresa. Então, essas são as questões de mobilidade que eu acho que são essenciais. Depois tem outras coisas que são complementares. Claro que a gente quer fazer bastante vias para bicicleta, se você puder fazer o transporte público mais sustentável. E temos uma outra coisa que eu já discuti isso até com o governador Tarcísio, recentemente. Nós temos aqui em Amparo, transita diariamente em torno de 600 caminhões. Então, nós precisamos dar uma solução para isso. E qual é a solução? A gente fazer 2 alças. Uma alça que sai do Burgarelli, passa pelo Bairro dos Rosas, pega a Varginha, vai sair lá em Arcadas. A outra, nós saímos aqui no Nova Era, passamos pela Fazenda São Luís, segue em frente, vai sair ali próximo da Chefe. Eu falei isso com o governador Tarcísio, através da minha deputada federal, Renata Abreu, que é a presidente do meu partido. O governador falou, vamos estudar esse assunto. De fato, é um assunto importante, que tem que ser visto. É uma obra grande, que não é atribuição do município, nem o município tem condição de fazer isso, mas é importante porque, olhando, né, Luciana, para a questão da sustentabilidade, a questão do carbono, como é que a gente vai conviver com isso nos próximos anos? Vai ficar uma cidade travada, insustentável, porque cada vez mais vai gerar CO2, e a gente vai ficar preso numa coisa. Porque Amparo não tem para onde você fazer outra obra, no sentido de viaduto, que desafogue isso. Uma cidade que ela tem a questão do rio, ela fica extremamente travada. Então, a nossa visão pragmática e com experiência é olhar para esses 3 pontos importantíssimos para o futuro de Amparo. Além de acidentes, né? Que quem conhece as serras e os acessos aqui é altíssimo. Mário, segurança. Aliás, eu vou perguntar para você, ficou muito quietinho nas últimas 3. E eu acostumei com você falando. Eu achei diferente o vice falando. Você viu? Tem vice aí que não fala, viu? Tem vice aí. Tem coruja, olhando. Mas vamos falar Luciana. Lu, agora já é minha amiga, agora vamos chamar de Lu. Todo mundo chama de Lu. Eu recebi uma pergunta que falou Malu. Malu. É o Mário e a Lu. É verdade, eu recebi perguntas. A dupla Malu. A saúde. Lu, deixa eu falar com você rapidinho. No plano de governo, qual foi a menina dos seus olhos? Qual foi a parte que você mais gostou de estar nele? De estar nele. Na realidade, todos, porque eu acho que todos são super importantes para a cidade, todo tem um propósito, um princípio, mas tem um que é esse da tecnologia, ele é o... Que é o carimbo dela. Assim, essa é a contribuição gente, que essa moça está trazendo para a cidade de Amparo. Exatamente. Eu acho que isso
é um marco realmente que a gente está trazendo, é uma inovação, que é a Escola do Desenvolvedores, tá? Isso é primordial aqui para a nossa cidade de Amparo e pensando também na parte jovem, né? Nesse empreendedor jovem entre 16 e 24 anos, que é o quê? É realmente desenvolver uma escola onde nós vamos propor, em curto prazo, de 6 a 12 meses, um jovem que ele quer iniciar uma nova profissão, tá? Essa escola ela vai estar fazendo esse trabalho voltado realmente para esse jovem, que ele vai ter no contraturno dele, provavelmente no período da noite, a gente está estudando isso, mas provavelmente vai ser no período da noite. É uma escola totalmente gratuita, tá? Voltada realmente para a parte tecnológica, desenvolvimento de software, de mobile, banco de dados. Então, vai ter uma série de cursos de programadores, uma série realmente grande. Para que a gente pensou nisso? Pegando a parte empreendedora e também o jovem, muitas vezes, hoje o que a gente tem nas nossas mãos? Nós estamos aqui com o quê? Com a tecnologia, certo? Hoje, as empresas grandes, elas também têm um sistema de home office, trabalho remoto. Então, isso vai facilitar com que o jovem continue na nossa cidade, desenvolvendo um trabalho, mas de repente para qualquer estado que ele queira trabalhar. Fora isso, ele pode iniciar um trabalho para ele ter uma startup, ele ser um dia um empreendedor também. Então, é basicamente isso. O Mário pode complementar, mas vai ser sensacional, gente. Além disso, essa questão do desenvolvimento de software fortalece a renda. Porque hoje você vai fazer um curso, sei lá, administrativo, o mercado, o que ele olha? Ele está olhando para quê? A tecnologia. Agora, imagine você forma aí 100, 150 pessoas que estejam, a maioria delas ficando aqui em Amparo, prestando serviço remoto, ou tendo, como ela falou, criar a sua própria startup. Eu espero que crie muitos produtos. A cidade de São Paulo hoje, ela sai do âmbito da indústria e vai para o âmbito do serviço. Ela tem 3.750 startups, é a maior, a capital da América da Sul, que mais tem startup aqui na América do Sul. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que criar um polo de inovação em Amparo, que fortaleça a inteligência artificial, que dê aos jovens essa oportunidade para que ele possa aprender esses cursos, e outras são cursos rápidos, não são cursos de longa duração. Você pega hoje o mercado de inteligência, de tecnologia, muitas vezes não estão mais nem fazendo a faculdade. Só para a capacidade e habilidade dele, no conhecimento, ele já entra no mercado de trabalho uma condição diferenciada de salário. Então, essa proposta nossa é uma proposta de extrema inovação que a Luciana trouxe em cima daquilo que ela conhece, da gestão privada. Então, hoje, a gente está muito contente com isso, e a repercussão que já está tendo na cidade a esse respeito é muito grande, porque acendeu um farol de esperança para essa meninada, para essa galera, que fica ali, para onde que eu vou, o que eu vou fazer, né? Então, nós vamos fazer isso aqui em Amparo, para que as pessoas tenham essa oportunidade, sabe? Oportunidade de mudar a questão da esperança deles, do amanhã deles, com cursos práticos, fáceis de implantar e com resultado de renda para que eles fortaleçam o seu dia a dia e pense e faça o seu caminho que ele tem que fazer na vida. Exatamente. E são aulas práticas, com monitores, com parceria com empresas. Muitas vezes você vai estar terminando esse curso já empregado. Então, sensacional. Bem inovador. Sensacional, Pelo pessoal. visto, as meninas dos seus olhos também são nessa parte do plano de governo. Ou tem alguma outra que o Mário Auler tem aquele brilho? Viu, como ela falou, o plano de governo, ele espelha uma realidade, não do momento. Você colhe isso hoje e vai implantar no decorrer de 4 anos. Né? Então, a coisa que eu acho assim, mais interessante é a questão da saúde, essa mudança radical, essa questão do desenvolvimento de software. E nós temos que também dar um novo olhar para a questão cultural e a questão do turismo. Nós temos um tesouro em Amparo que é a questão patrimonial da cidade.
a questão rural. Então, nós estamos criando um mecanismo de estudo com especialistas para promover uma nova visão de turismo. Não aquela visão, por Serra Negra, o padrão, Pedreira do padrão. O Amparo é diferente, nós temos que buscar o nosso caminho. Nós temos, por exemplo, as empresas que tem hoje a Atalaia, a Benedete, a vinícola, tem várias, várias né? vinícola aqui na Areia Branca, estão investindo 40, 50 milhões de reais, a vinícola Terraço, já está atrás, por exemplo, a Atalaia hoje já atrai 150 mil pessoas por ano aqui no Amparo. Você tem um padrão de referência, o Lambra atrai 1 milhão. É a diferença. Então, o nosso conjunto do plano de governo contempla, sabe, sempre espelhando naquela demanda, naquilo que as pessoas falaram para a gente. Ô Mário, vou fazer agora uma pergunta. Você percebeu que eu estou mesclando um pouco da pergunta do bate-papo, um pouco da pergunta também enviada pela internet. Enviaram uma pergunta sobre a causa animal. Deixa eu ler aqui. A causa animal caminha ao lado da saúde humana. O que você pode falar sobre isso? Mais do que isso, né? Mais do que isso. A causa animal, ela hoje ela incorpora na sociedade, está incorporada na sociedade, está incorporada nas famílias. Como é que chama a sua cachorrinha? Meu chama NEP. A minha chama Belinha, né? Aqui tem, todo mundo aqui pode ver que tem um animal. Então, o meu é o Einstein e a picanha. Picanha, cuidado, senão que eu olho. Né? Bom, então, você vê que, ó, todos que estão aqui, todo mundo tem um animal. Pra você ter uma ideia, sabe quantos animais do PET, na canina, existem no Brasil? Em torno de 110 milhões. Na área de felinos, praticamente 50 milhões. Então, faz parte da sociedade, viu? Tem gente que já substituiu as pessoas que não tiveram sorte de casar ou não querem casar, e vivem com a sua vida de uma maneira mais sozinho. Onde que ele se apega? No animal. Ou no gato, no cachorro, no peixe, na tartaruga, não importa o que seja. Então, aqui em Amparo, a Casa Animal, ela tem uma condição muito interessante. O que não é interessante é que o poder público nunca deu atenção. Não, infelizmente. No meu plano de governo, está escrito aí, ó, nós temos aí a bem-estar animal, que é a casa de acolhimento aqui em Amparo. Esse bem-estar animal é cheio de controvérsias, é cheio de reclamações das pessoas que são os zeladores de cães e gatos, né? Então a gente tem que ouvir. E estamos ouvindo essas pessoas para que a gente possa fazer o quê? Um novo momento da causa animal. Nosso compromisso é fazer uma expansão dessa casa, que fica ali na saída ali na região da Fazenda Palmeiras, fazer uma expansão disso, contratarmos mais ou por terceirizado para poder acolher principalmente a castração social, né? Nós vamos colocar chip nesses animais de rua para poder minimizar a população. Porque se você não cuida, né, Luciano, da questão da população de rua, que é o que mais dá problema, porque ela vai procriando. O gato, por exemplo, eu acho que ele faz a procriação dele, se não me engano, 4, 5 vezes por ano. Então, é gataria para tudo quanto é lado. Então, tem que olhar para isso aí, né? A questão do chip, a questão da ampliação da casa do animal, e fazer uma castração também dirigida para a classe social, para os animais de rua. Se a casa não der conta, vamos contratar empresas para dinamizar isso e equilibrar a população. Então, o nosso compromisso com a causa animal é muito intenso. E, além disso, nós temos a sorte de ter no nosso partido Podemos 2 defensores fortíssimos da causa animal. O deputado federal Bruno Ganey e a deputada estadual Clarice Ganey. São referências nacional na questão da defesa da causa animal. Além disso, eles já se comprometeram com a gente, chegando e vamos ganhar essa eleição, e aproveito para pedir o voto de todos vocês que estão nos ouvindo, assistindo, e se comprometeram em fazer um pronto-socorro aqui na cidade de Amparo. Bacana. Você sabe que eu conheço o Bruno, né? O Bruno é uma pessoa conhecida, tem não sei quantos mil seguidores. Eu tive com ele ontem. Estive hoje com ele lá em Indaiatuba, fui trocar uma ideia com ele. Aliás, vai gravar um vídeo para a gente, né? Então, essas pessoas estão comprometidas com a nossa candidatura
e com o compromisso de ajudar a causa animal efetivamente. Só um detalhe, eu vou contar essa história para vocês, vou ocupar um pouco do tempo. Eu conheci o Bruno em 2008. Eu ia ser candidato a vereador aqui em Amparo, graças a um cidadão engenheiro, aí eu não saí, e o Bruno saiu lá em Indaiatuba. E hoje temos o Bruno aí, um grande deputado Olha que na legal. região. A gente conversava muito pela internet, a gente tinha Não, e ele é muito interativo com as redes sociais, ele responde, ele interage, ele... Mas aquele tempo o moço não era famoso. Aquele tempo a gente era em 6 nesse grupo. Só. Agora não, agora... São Mas ele é muito vários. acessível. Mas você, eu não sei se você observou ainda aí, mas uma outra coisa que se perguntou na nossa menina dos olhos de ouro, a nossa causa do autista é muito interessante, que eu quero relatar para você. Voltando àquele assunto de cuidar de quem cuida. Hoje, isso, ó, eu não manda da minha cabeça isso no meu chão. Exatamente. É fruto do diálogo, da minha experiência, os 18 anos que eu fui na prefeitura, eu ajudei muito, era muito incipiente a causa do autista aqui em Amparo, na época que eu convivi, mas mesmo assim ajudei a incentivar cursos na Unifia, eventos na Praça Pau das Sales, trazer pessoas para poder fazer a conscientização disso, né? E o que hoje nós nos deparamos, aumentou muito essa questão, porque o diagnóstico melhorou. Graças a Deus que a medicina avançou e pode dar um conforto para saber, ó, o meu filho tem isso, ou tem aquilo. Então, a causa animal, a causa autista, Precoce, né? ele tem uma característica interessante. Nós temos 3 tipos, 1, 2 e 3. Mas nesse diálogo que nós buscamos construir, ouvindo professores e pessoas que fazem parte da escola, qual é a preocupação deles de quem cuida? É como cuidar do autista com conhecimento. Não conhecimento de, eu vou ler um livro, não, de capacitação. Então, a nossa proposta é capacitar o professor que está na linha de frente, todas as pessoas que estão envolvidas numa creche, por exemplo, porque a primeiríssima infância, que é de 1 a 3 anos, é a hora que é mais assim, importante na construção da cognição da criança. Se você tiver um apoio ali, e aí depois a Luciana pode complementar isso que eu vou falar, a criança, ela bem orientada, bem cuidada, bem alimentada, o futuro dele é mais brilhante. Então, os professores sendo capacitados, as auxiliares, porque o autismo é um código, né? Se você sabe tecnicamente, você manusear essas palavras, essa maneira técnica, você ameniza muito aquela questão do choque, a questão da crise que ele vai apresentar. E não só o professor. Nós temos que olhar também para a família, para os pais, para os avós, para os irmãos. Eles têm que ser capacitados. Então, o poder público ele vai levar essa proposta e esse serviço gratuitamente para toda essa população que é atingida pela essa questão do autismo. Das famílias. Então, a gente vai capacitar pai, mãe, avó, se for o caso, irmão, se for o caso, para que a gente possa lá na frente, ver o que a Luciana viu da faculdade. Exato. E conversando, né, com os profissionais, realmente, o que a gente pode perceber de conselho delas, ouvindo o diagnóstico, né, porque é um diagnóstico precoce, ele ajuda demais no desenvolvimento realmente dessa criança, que um dia vai se tornar um adolescente e que vai se tornar um adulto. Então, quando a gente tem esse diagnóstico precocemente, ela até chamou de tríade, né? Que é o profissional, a escola e a família. Então, você tem que estar interligado esses 3. Por quê? Porque vai levar você realmente que esse adolescente vai entrar numa faculdade, né? Ele vai ter esse ensino fundamental, o básico, o fundamental e o médio, e depois sim ele vai ser capacitado para entrar numa faculdade. Eu tenho alunos que têm vários diagnósticos, entre eles síndrome de Down, autista, TDAH, enfim, não importa o qual, mas que hoje eles são alunos que conseguiram se formar. Por quê? Porque eles tiveram um apoio lá em casa,
o professor. E por que que eu estou dizendo tudo isso? Porque muitas vezes a escola, o profissional, como o Mário disse, ele não está preparado para receber esse aluno. Mesmo numa crise, quando ele está em crise, ele não sabe como lidar com esse aluno. E aí ele tem um trabalho com um psicólogo na escola. A hora que ele vai em casa, ele não tem esse mesmo trabalho. Então fica complicado para o próprio aluno, né, filho, entender o que ele deve ou não fazer. Então, esse olhar a gente está tendo, porque a gente quer realmente que ele tenha essa infância, essa adolescente, essa adolescência, a fase adulta, realmente sendo um profissional, sendo inserido, exatamente, sendo inserido, sim, no mercado de trabalho, como qualquer outra pessoa. Bacana. Ô, Mário, vamos entrar num outro assunto agora no bate-papo. Se você tivesse a caneta agora na mão, se você fosse o prefeito agora, nesse exato momento, o que você mudaria? Bom, eu acho que a gente tem que olhar, sabe? É uma pergunta interessante, porque, por exemplo, eu mudaria o quê? Radicalmente a questão da saúde. Já faria, isso já estaria já em andamento. Eu daria para a educação o piso. Eu faria o quê? Daria o professor na sala de aula tem um código. Você vai no consultório, no dentista, não importa onde você vai. Existe ali uma ética. Dentro da sala de aula, o professor é a maior autoridade. Agora, que apoio o professor tem fora da sala de aula, fora da escola, hoje, em Amparo? Nenhum. Então, se eu tivesse a caneta hoje, eu ia contratar psicólogos, TOs, as pessoas técnicas que podem apoiar as escolas, que possam dar conforto para os professores, porque é um negócio, é maravilhoso a educação. O professor, a professora, é uma coisa de dom de Deus, dom da vida. Agora, ela ser marginalizada, sabe, ser desvalorizada por uma questão de insanidade e desumanidade, eu faria o contrário. A minha caneta é para o bem-estar do povo. Exatamente. E complementando, o professor é o primeiro que ensina qualquer outro profissional que está aqui hoje. Bacana. E agora vamos falar rapidinho sobre esporte. Não sei se você reparou, eu não sou mais atleta. Estou vendo. Não, isso daí é um detalhe que agora presencial vai cair minha máscara, que antes só aparecia só o gosto, né? Vamos falar na página 32, está falando sobre esporte. Vocês mencionam a ampliação das atividades esportivas. Quais programas específicos serão implementados para promover o esporte na comunidade? Olha, primeiro você tem que ter uma integração escola, prefeitura, no sentido de dinamizar. Quanto mais você aplicar o esporte, melhor. Mais que isso, nós estamos vivendo a era da mulher. Veja aí, nós tivemos as Olimpíadas. Quem foi protagonista do show? Quem foi que deu ao Brasil as medalhas? O esforço da mulher. Então, aqui em Amparo, nada mais justo, nada mais correto, nada mais urgente de trazer a mulher, as meninas, para todas as modalidades possíveis de esporte. No futebol, no futsal, no vôlei, no basquete e outras modalidades que qualquer que esteja. Porque essa integração é importante e dá espaço para ela. Porque eu vejo aí, tem alguns times, por exemplo, de futsal ou de modalidade de esporte de campo, elas não têm esporte, não têm espaço. As pessoas, viu? Existe não digo se é a palavra correta, existe uma armação dentro do futebol em Amparo, que é o Varziano e outras modalidades, e sempre sabe que vai ganhar. Isso vai acabar. Outra coisa que tem que resolver, hoje, por exemplo, você traz o Varziano, você pode trazer 6 pessoas de fora, paga por alguém, sabe? E aí que todo mundo sabe que aquele vai ganhar. Porque você traz profissional num nível maior, como é que você vai concorrer com pessoas que querem jogar futebol, que o filho, a mãe, a esposa, fala, vamos lá no campo hoje para assistir. A hora que você vê, é derrotado porque tem 6 lá que vêm de fora, pago por alguém, e que distorce. Então, tem um decreto aí, eu vou acabar no primeiro dia. Vou acabar com esse decreto de trazer gente de fora. Só joga futebol aqui no Varziano, quem quer que seja, profissionais aqui da cidade de Amparo.
Esse é o sentido do Varjetos, né? Sim. O sentido de promover quem? As pessoas Da daqui. cidade. Não fazer disso um negócio ou um jogo de vaidade para explorar Sobre politicamente esporte, isso, lazer, né? né? Outra coisa, o futsal, as quadras, de uma maneira geral. Eu estive agora alguns dias lá em Três Pontos. Não, desesperador. Você numa quadra lá, coberta, abandonada, sabe? Sucateada. Temos um espaço que tinha na campo de Vale, de Vale e de bote, sucateado, arrebentado, com o risco de cair a cabeça de uma criança, próximo de uma creche. Então não tem atenção, não tem atenção ao esporte. Então o esporte, a caneta minha, se fosse hoje, era para resolver isso aí, é para resolver essas demandas. Aí, em Três Pontos você não tem o que fazer, sabe? Tem que olhar para isso, fazer, valorizar isso aí. Por aí. E teve a questão também da arbitragem, também teve algum escândalo envolvendo. Aqui é o seguinte, olha, a arbitragem aqui vale ouro, né? Então, por aí você tira as consequências. Meu Deus do céu. Vamos falar sobre agricultura? Vamos falar aqui. Eu acho que você não é de agricultura, né? Sobrenome tem. Você viu, a minha família toda é lá da Boa Vereda. Eita, eu conheço. Os 11 irmãos é primo seu, né? Eu sou os irmãos. Começa com o Toninho, os pedreiros. Isso, são primos do São meu pai. primos. Eu conheço, Isso, todo mundo isso. conhece, todo É que mundo do meu pai, você falou 11, eu falei, deixa eu ver quem, porque meu pai também são 11, né? Lá é tudo Lá muito. lá é Sabe muito. quantos tem na família dela? 835 contei tudo. Juntando tudo. É Moro, Gente, é é muita. Possebon, é Urbano, é Pagano, é tudo parente. Já chega, eu conheço. Família maravilhosa, graças a Deus, abençoada. Agricultura, página 30, do plano de governo. Quais são as propostas para apoiar os pequenos agricultores e formar a agricultura sustentável? Olha, a gente procura a agricultura, seja o agronegócio familiar, como é que a gente incentiva? Nós temos um problema seríssimo, que é a segurança alimentar que está envolvida na assistência social. A assistência social, ela aponta pelo cadastro único de carga. E a segurança alimentar significa que a pessoa não está comendo hoje. Significa que daqui a uma semana ela talvez não tenha dinheiro para comprar. Já sinaliza insegurança alimentar. Então, qual que é o papel do poder público? É mediar isso, comprar, fortalecer a assistência social, fortalecer a agricultura familiar, para que possa ter essa harmonia e, e o agricultor saber que tem uma renda específica que a prefeitura comprou através da licitação, esses produtos. Então, a agricultura familiar ela tem uma porção de coisas. É uma agricultura familiar extremamente estruturada em Amparo. Ela é muito bonita. Ela tem, sabe, um conjunto, por exemplo, hoje tem mais de 1 milhão de caixas de chuchu sendo produzido aqui. Alguns milhões de cabeças de frango em período de integração com a JBS e outras empresas que processam o frango. Então, ela tem uma estrutura bem montada. Nós temos aqui a família Lupe, que são 3 meninas que saem meia-noite, assim como os irmãos da Luciana, para ir fazer a pedra no Ceasa em Campinas. E notável, é uma maravilha, porque as pessoas saem para fazer à meia-noite para carregar no caminhão, né? Os irmãos delas, essas 3 meninas que vão para o Ceasa, outras famílias, temos famílias importantíssimas aqui, vivem, que moram, principalmente na região da Povereda, Pereiras, do Sertãozinho, da Varginha, do bairro dos Rosas, e outros bairros mais adjacentes. Então, é uma agricultura que a gente afinando a conversa, o diálogo, vai sair muitas coisas e tem que ser assim. As pessoas vão até o poder público vai até as pessoas e vamos fazer negócio para eles e para a população. Bacana. Quer completar alguma coisa que está dentro da sua área? Mas a Isso, gente só tem a minha 20 família, minutos, né? tudo que o Mário falou é exatamente isso, é a questão da segurança para eles. Eu acho que a parceria com o agrofamiliar é gigantesco, dá para fazer coisas estrondosas em relação a isso, e hoje, infelizmente, não está sendo explorado, e as famílias não estão sendo reconhecidas realmente com o trabalho que ela faz, porque realmente não é um trabalho fácil.
o campo, o sítio, ele realmente Ele é duro, trabalhoso. né? Principalmente nesse Exatamente. momento E, gente, quem questão trabalha. energética, mudança climática. Isso, exatamente. Às vezes você faz toda uma plantação, dá uma chuva, alguma coisa, você perde tudo isso. Então tem que ter todo esse olhar, esse incentivo. E isso é extremamente importante, porque hoje nós temos uma quantidade grande realmente de famílias que fazem esse trabalho em amparo e trazem renda para a nossa cidade também, né? Uma coisa interessante, só para complementar ali, eu estou estudando isso aí, eu não sei se é possível fazer. Mas hoje a tecnologia ela tem etiquetas inteligentes de RFID, que você fixa no trator ou numa qualquer outro local, que você possa proteger Seu o patrimônio, né? Essa pessoa rouba um caminhão, rouba um trator, instantaneamente você vai saber do que está. Então, eu estou estudando isso, uma maneira de oferecer isso aos agricultores. Eu não sei a maneira, mas é uma ideia, em cima da Sim. inovação, da tecnologia, a gente levar essa situação Às de vezes. proteção ainda maior para o patrimônio do agrofamiliar. Bacana. Vamos lá, faltando 17 minutos, eu vou para minha penúltima pergunta sobre o plano de governo. Tempo ficou bastante ainda, porque eu estou gostando da conversa, mas tempo é tempo, né? Página 20 é sobre a cultura, mas antes eu vou perguntar sobre a habitação, que está na próxima página. Como o plano de governo pretende abordar a questão do déficit habitacional em Amparo? Isso é uma preocupação grande em Amparo. Muito grande. E sem solução à vista. Vou contar uma coisa para você. Essas casas que estão aí, Amparo G, Amparo D, que são 38 casas e 186 casas, começou em 2010, o governo do Paulo Minhoca. E todo mundo está falando que é padrinho, é mentira. Quem começou a sair foi o governo que está na época, era o Alberto Goldman, que sucedeu o Serra, que foi ser candidato a presidente da República. Então, assim, 2010, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 14 anos. Para agora que começou a andar, e mesmo assim não entrega esse ano, vai entregar o ano que vem. Então, o que eu vejo? Nós temos um problema seríssimo de relevo aqui. Os espaços urbanos estão cada vez mais sendo ocupados. Você não tem muito mais espaço para fazer casa popular. Uma coisa é fazer a casa popular, que é subsidiada pela nossa Caixa da Nossa Vida, nossa Minha Casa Minha Vida, em torno de 80%, mas 20% pela Casa Paulista do governo Tarcísio e de outros governadores. Essa é a casa popular. Essa não está sendo feita nenhuma, que e tudo isso que estão falando aí não é verdade. O que estão falando é fazer apartamentos que custam R$250 mil e que você tem que dar uma entrada de X, você pode usar fundo de garantia, então não é casa popular. Lógico que ele melhora, porque tem muita gente que pode, graças a Deus, pode comprar isso aí. Eu só estou vendo favorável. Agora, o problema de Amparo é terreno. Por exemplo, se você olha para um terreno mais longe, e nós vamos ter que fazer isso uma hora, você vai ter que levar uma infraestrutura. Você vai ter que levar escola, você vai ter que levar posto de saúde, você vai ter que levar conforto para a população. Nós temos um compromisso de fazer casa popular. Quantas eu não sei, mas nós vamos trabalhar em cima disso. Por isso que temos que ter articulação política. Uma outra coisa, sabe, que fica eu achando estranho, tem gente aí que fica falando, eu sou do governador. Viu? Eu pergunto para você conhece política? Claro que no passado existia uma coisa que era assim, um relacionamento perverso em termos de política, você direcionar só para uma sigla partidária. Hoje, qualquer governo, qualquer estado da nação, não tem partido. Tem o prefeito eleito daquele momento. O governador vai receber você sendo do A, B, C, D, E, F, não importa o partido. Então, aí tem gente que fala assim, não, porque é do meu partido, o governador. Balela, viu, Luciano? Conversa para boi dormir. Qualquer prefeito de qualquer partido tem acesso ao governador. Olha, eu tive recentemente 2 vezes com o Tarcísio. 2 vezes. Uma para falar dessa questão do Rodoanel. Sim. E uma outra, que eu esqueci de falar, e acho que você não percebeu também no plano do governo, que é a Fazenda SP.
A fazenda solar. Solar. Acho que não está no plano do governo. A fazenda solar. O que significa isso? É você, Amparo hoje gasta 9.340.000 reais de energia elétrica pago para a CPFE. Como melhorar isso, inclusive com a sustentabilidade? Porque se você, o governo, o Tarcísio, por isso que eu estive com ele. O Tarcísio, o que ele está fazendo? Ele está lançando a Fazenda SP, que atinge as cidades médias. Essa condição, ela reduz em 70% o gasto com energia. Então, vamos fazer uma conta rápida aqui. Você leva um ano para implantar isso. Um ano para ela se paga. Aí você põe mais 5 anos, vamos supor que ficasse os 9 milhões. Você ia gastar 45 milhões de reais. Com essa, implantando isso, além de você reconhecer a nível global que a cidade de Amparo ela tem uma preocupação sustentável, você vai economizar 70%, ou seja, você vai pôr no caixa do município 32 milhões de reais. Esses 32 milhões de reais, você vai fortalecer o quê? A saúde, fortalecer o piso do servidor, você vai fortalecer a questão, investir mais em clínicas do autismo, você vai investir mais na questão cultural, você vai poder promover coisas dentro da cidade. Então, são sacadas que você tem de gestão para você fazer o quê? Em busca da inovação. Então, tive 2 vezes com o governador, sem ter cargo, sem ter nenhuma notoriedade, sendo um cidadão comum. E fui candidato a prefeito e fui secretário. Conversei com o Tarcísio e me passou as coisas. Então, não existe esse negócio de eu sou do partido do governador. Eu vou ter preferência. Mentira, conversa fiada. Até porque a coalizão impera, né? Hoje, né? E outra, todo mundo, o meu partido, Podemos, faz parte da base do Tarcísio. Sim. Né? Nós temos 7 votos da Assembleia. Então, o governador olha como se olha para o PL, como olha para o PSD, como olha para o... Enfim, não há diferenciação partidária. O que tem hoje a palavra correta que se usa é republicano, tem que ser a todos. Então, nessa linha de governador e de questões, eu estou tranquilo, porque se eu ganhar, nós ganharmos a eleição e vamos ganhar, aí eu aproveito mais uma vez vocês da festa, vote 20. Amparo agora é 20. Não se esqueçam disso, hein? Você conhece a música? Não, Mas mas a novidade é o seguinte, agora, Mário Waller agora é 20, tá vendo? A gente manda para você, depois você coloca a como vinheta. cantor, Ótimo. belo político, né? Quem sabe um futuro prefeito, Quer né? que eu vou cantar outra música pra você? Não. Eu tenho tanto para falar. Ô, Mário, antes de a gente encerrar, vamos chegar no nosso último 10 minutos. Essa, digamos que é a pergunta do nosso bate-papo, que talvez vai ser a pergunta da musiquinha. Hoje você tem o menor grupo de vereadores, correto? Tem, digamos que financeiramente, não é o partido rico, não é o partido ligado a grande, como que chama aquela fundo partidário, essas coisas. Como que Mário Auler também tem uma vice estreante na política, também não tem figurões Partido da Novo. política, do Partido Novo. Bacana. Como que Mário Auler e Luciana pretende ganhar essa eleição? Viu? Que curioso o assunto. Eu já transitei em grandes partidos. Eu fui filiado do PSDB, sabe? E quanto maior o partido, menos ele olha para você na cidade pequena. Diferente do Podemos, eu fui chamado lá em São Paulo pela presidente Renata Abreu, com uma pesquisa que foi conversado, e ela perguntou para mim, vamos trabalhar para ganhar as eleições em Amparo. Então, diante disso, o que acontece? Eu tenho condições de trabalhar. Nós temos, vocês vão ver depois no decorrer da prestação de contas, as origens. Né? Então, eu estou muito tranquilo. E o Podemos é um partido, não é tão pequeno. Ele tem 7 senadores. Sim. Sei quantos deputados federais ali no Brasil, faz parte da base em Brasília, faz parte da base em São Paulo. Então, nós temos acesso a tudo, a todos. Então, não há problema nenhum em governar. E outra, nós temos
29 candidatos a vereador. Eu tenho duas. Não é que eu não tenho mais, eu só tenho 2 partidos. Eu optei por 2 partidos porque nós queremos criar uma nova política. E partido tem 60. Esses sim vão ter dificuldade de financiar, porque não vão receber teto. Não vão receber. Tem outros que têm 30. Também vão ter dificuldade. Eu fiquei com 2, o que eu fiz? Eu fiz a chapa. E, aliás, a parte do Novo, o Novo é tão criterioso, é tão exigente, para você entrar no Novo, você está apto para fazer Harvard. Exatamente. Tanta coisa. A Luciana fez uma prova em cima de prova, prova em cima de prova. Exatamente. 45 dias fazendo prova. Então, o Novo é a diferença. O Novo é a política nova. O Novo, o Podemos faz parte da política nova. Sabe? Não tem esse negócio de, aqui quem manda é o deputado tal, deputado que vem e fica comprando partido na região, de qualquer região, e fica oferecendo para candidato, para aquela questão de depois você vem aqui indicar secretário. Não pode fazer isso. Nós somos diferentes. Exatamente. Não somos nada de. Não somos Sem curral melhor que eleitoral. ninguém, sem curral eleitoral, né? Que é a palavra certa, certo? Vamos seguir nossa vida com as famílias, com as entidades, com as pessoas que acreditam na gente. E vamos ganhar a eleição. E aproveito para pedir, vote 20. Exatamente. Vamos que vamos. Gostei da resposta. Você viu? Achei bacana. E eu acho que, assim, experiência, inovação, humildade e com um olhar para quem realmente precisa ser olhado, que é o nosso cidadão, que hoje não está sendo, não acontece isso. Eu acho que a política, a gestão, né, pública, na grande maioria das vezes, eles esquecem do principal, que é você aí do outro lado. E enquanto nós não tivermos pessoas como o meu prefeito aqui, que olha para você e pensa em você, não vai mudar, pode ter certeza disso. E eu realmente estou com ele porque ele tem esse olhar em você. Bacana. Tudo bem. Mário, vamos então, faltando 6 minutos, como em dose dupla. Ó, fiz o dupla com a minha linguinha presa. Eu solto essa de vez em quando. Quem vai começar com a consideração final? Ladies first. Então, Luciana Urbano, mande sua mensagem final. Temos 6 minutos e 34 segundos. Sim. Bom, o que eu quero dizer para cada um que está lá? Eu tomei essa iniciativa para vir para a política, como eu disse para vocês, não precisaria estar na política, mas eu acredito que a inovação da política ela existe e por isso que realmente eu estou aqui hoje, junto com o Mário, para poder fazer essa diferença realmente na nossa cidade. É uma cidade que eu nasci, cresci, quis continuar aqui e quero ver ela cada vez mais evoluindo. E a mulher hoje, ela sim, ela tem muita voz. E o que eu acho interessante de tudo isso da política e a oportunidade que o Mário realmente está dando para nós mulheres é essa questão de quando uma mulher ela dá esse primeiro passo, ela é ouvida, automaticamente o que acontece com todo mundo? Você pode falar, você começa a liderar e você começa a inspirar. Então, hoje, por que eu estou aqui? Porque eu quero inspirar cada um de vocês do outro lado para realmente acreditar que nós podemos o novo e para isso que nós estamos aqui. Bacana. Mário, agora deixa eu ver que o staff está falando alguma coisa ali. Que é microfone que caiu? Não. Já está tudo certo. Tudo certo. Vamos que vamos então, Mário. 5 minutos que temos para você falar à la vontade. Bom, primeiro eu quero dizer a vocês, todos aí que estão nos assistindo, o porquê que eu estou sendo candidato a prefeito. Eu passei esses últimos 4 anos olhando e percebendo a cidade se deteriorando. A cidade tendo cada vez mais problemas, cada vez mais dificuldades, principalmente olhando para o cidadão. Eu vim acompanhando isso, vim procurando olhar mais próximo, fui conversando mais com as pessoas, fui entendendo mais as dificuldades. E com a minha experiência que eu tenho, com a minha vivência, porque, sabe, Vinícius,
O poder público é um negócio interessante. Quando você tem o domínio da máquina, quando você sabe que a hora que você chega lá, e eu chegava todo dia, 7h30, 8 horas da manhã, eu gosto de trabalhar, eu tinha rotina, eu chegava lá, tinha na hora do almoço de almoçar, depois eu voltava à tarde, ficava até às 6 horas. Quando você tem o domínio da máquina, você tem condições, sabe, de poder olhar e falar assim, olha, eu estou preparado, eu estou pronto para poder liderar um grupo de política, um grupo que possa olhar para a cidade de uma maneira diferente. Esses 4 anos que se passaram, dentro do meu trabalho, eu fui muito em prefeituras. Eu vi as mudanças que estão ocorrendo, que não estavam ocorrendo aqui na minha cidade. Minha cidade estava ficando cada vez mais distante dessas realidades, né? Então, eu fui assim olhando, observando, construindo e em um determinado momento, uma questão de 1 ano atrás, eu fui procurado pelo Podemos, pelo meu amigo Antônio Ferreira, Sargento Ferreira, Conheço. entendeu? Que me procurou, que me falou, olha, está tendo uma oportunidade, você é uma pessoa que tem conhecimento, que tem relacionamento, que tem experiência, por que não vamos fazer e construir aí uma tentativa de fazer um processo diferente? E aí eu fui pensando, fui falando com a família foi, não, vamos, não vamos, acabamos aceitando. E esse crescimento que está ocorrendo começou a aparecer através de quem? Da mulher. Uma outra pessoa que me apresentou a Luciana, eu chamava que ela era embaixadora da política, ela começou a conversar com outras pessoas, principalmente as mulheres. E daí começou a aparecer coisas que eu não tinha acesso da prefeitura, pessoas, por exemplo, líderes espiritual, empresárias, influenciadoras, pessoas que não vivenciavam a política. Eu percebi aquilo e falei assim, nossa, está tendo uma mudança. Eu vou procurar liderar esse processo. Aí veio a Luciana, e hoje tem um movimento silencioso ocorrendo na cidade, que não é perceptível, mas para quem está próximo, a gente já começa a perceber isso. As mulheres, principalmente, elas querem participar da política, de uma maneira ou de outra, para que elas possam, sabe? É muito interessante, tanto é que é tão importante isso que a questão da economia, hoje você faz a aferição de quanto custa, quanto vale o trabalho invisível que as mulheres fazem, que é o termo da economia. Ele representa 11,8% do PIB do Brasil, se fosse para pagar. Olha a importância disso. Olha o que gera de acessibilidade. Olha o que gera de informações que a mulher vive as suas dificuldades, com as suas dores, com os seus problemas, cada um com a sua realidade. Então, todo esse conjunto que vem ocorrendo, que vem me engrandecendo muito, que deixa o coração, sabe, o coração alegre, para poder você falar assim, eu vou enfrentar essa parada. Eu vou enfrentar junto com a Luciana, aqui com todos os nossos candidatos a vereador, e não é o menor grupo, é o melhor grupo. É um grupo, sabe, muito bem estruturado, pessoas que não vêm da política, diferente dessa Câmara Municipal, que foi um desastre, né? Diferente da política. Tem gente que tem sensibilidade com a terceira idade, tem os que têm sensibilidade com a causa animal, tem os que têm sensibilidade com a educação, sensibilidade com a questão do agronegócio, enfim, é um conjunto de pessoas. Então, nosso time é um time, sabe, ele já é vitorioso, porque você sair do nada e está montando uma candidatura competitiva, que tem chance efetiva de ganhar, é muito bom. Então, eu quero desejar a todos vocês aí, ó, um grande abraço, né, Luciano? Tá todo mundo. Essa oportunidade que você está dando para a gente poder dialogar. E eu estou muito feliz, porque eu sei, e a Luciana sabe, que no nosso coração está a preocupação com o cidadão. Eu não estou preocupado com o deputado que vem aqui e fica com o pé em duas canoas. Eu não estou preocupado com as pessoas olhando para a questão pessoal, usando para o coletivo. E com isso, eu vou deixar uma mensagem final. Juntos podemos! Bacana, muito obrigado. Muito obrigado, Mário. Foi muito legal. Quem quiser conhecer um pouco mais sobre o Mário, tivemos a live
Está aí o link, eu vou colocar em algum lugar por aqui, eu não sei fazer isso ainda, mas eu vou aprender. Podem assistir a live anterior, que a gente conta isso desde a sua corridinha matinal até quem é o Mário Auler nas horas vagas. Então tem essa live lá, ainda na situação de pré-candidato. Na próxima você vai ter que vir também. Com Aliás, certeza. acabando o processo eleitoral, a gente vai fazer um monte de perguntas para você. Perfeito. Conte Mas comigo. Estamos aqui à disposição. muito boa sorte, desejo demais. Obrigada. E compartilhem a live, é bacana para todo mundo conhecer mais sobre as propostas. Falamos sobre diversos assuntos e quem quiser conhecer mais, quem quiser saber um pouco mais, qual que é o Instagram? Mário Waller Amparo. O meu é Luciana Urbano _. Então vocês podem ir lá no Instagram e conhecer um pouco mais sobre eles. Muito obrigado, pessoal. Amanhã estaremos em Socorro. Amanhã eu tô em casa, Mário. Se bem que o convidado não vem. Parece que ele tá meio complicado do lado dele, mas eu não vou falar nada. Deixa para amanhã e quarta-feira estaremos em Pedreira. Muito obrigado, pessoal. Até amanhã, às 8 horas da noite. A live estará na íntegra aqui e os recortes no NR 24 horas, Instagram e Facebook. Valeu. Valeu, pessoal. Boa Valeu, noite. gente. Boa noite. É horizonte sem trespas. É hora de se conectar no NR 24 horas, vamos conversar. Histórias e notícias pra você, vem com a gente, tem muito pra saber. NR 24 horas no ar, com Vinícius e Eugênio, vamos juntos conversar, interagir, perguntar e compartilhar. No NR o seu lugar é participar. Convidados especiais vão passar. A verdade e a informação vão encontrar. Participe e faça sua pergunta aqui no NR 24 horas. NR 24 horas no ar. Convidados especiais vão passar. A verdade e a informação vão encontrar. Participe e faça sua pergunta aqui no NR 24 horas. NR 24 horas no ar.